Neste campo de refugiados, nos arredores de Belgrado, os ocupantes são a imagem das guerras que surgiram com a separação da Jugoslávia no início dos anos 90. Fugiram aos conflitos na Bósnia e na Croácia em 1995. São sérvios étnicos e estão aqui há mais de 15 anos. Slobodan Uzelac e a família vêm de Kordun, na Croácia. Uma área que foi quase inteiramente sérvia até a Segunda Guerra Mundial, quando sofreram grandes perdas sobre o regime pró-nazi Ustaša. Kordun acabou por se tornar num grande campo de batalha entre croatas e sérvios depois da Croácia declarar a independência da Jugoslávia. Neste campo, o antigo general Ratko Mladic é um herói para os sérvios. Mladic foi um homem que defendeu o próprio país e não só, defendeu também o povo, a comunidade e a forma como todos vivíamos juntos. Para Slobodan, assim como para outros habitantes deste campo de refugiados, a detenção de Mladic acentua o sentimento de injustiça. Uma injustiça, se comparada com os crimes contra sérvios étnicos na Croácia e na Bósnia, raramente punidos. Quando fugimos da nossa aldeia, em Kordun, 13 rapazes foram assassinados e ninguém foi acusado por isso. Havia uma coluna de soldados na ponte e eles assassinaram estes rapazes. Jamais foram detidos. O caso nunca foi mencionado em nenhum jornal, nada. Poucos duvidam que a detenção de Ratko Mladic no mês passado tenha dividido este país dos Balcãs com 10 milhões de habitantes. Alguns acreditam que a Sérvia teve de carregar um fardo injusto de culpa pelas guerras que se seguiram à desintegração da Jugoslávia. Outros dizem que a detenção do antigo general é um sinal claro de que o passado é passado e que o futuro da Sérvia passa pelo Ocidente e pela entrada para a União Europeia. Uma dessas pessoas é Dejan Šantovac, proprietário de um restaurante no coração de Belgrado. Integra uma geração que deixou a Sérvia antes da desintegração jugoslava e das guerras que se seguiram. Šantovac regressou a Moscou em 2002. Acredita que a extradição de Mladic para ser julgado é a única forma de aproximar a Sérvia da Europa. A maioria das pessoas que o apoia não é sérvia. Ou melhor, são sérvios étnicos da Croácia. Refugiados, pessoas que viveram noutras partes da ex-Jugoslávia. Grande parte dos sérvios da Sérvia nunca compreendeu a guerra. Por que tinha de ser assim? Depois, nunca apoiaram Mladic, Karadzic. Foi uma guerra civil. Mesmo aqui no restaurante, foi apoiado apenas pelas pessoas que não são desta parte da Jugoslávia. Nemanja Gelailia é um dos cerca de 250 mil sérvios étnicos que fugiram para a Croácia durante a guerra. Nunca mais vai voltar, mas também não culpa o homem conhecido como o carniceiro dos Balcãs. Penso que Mladic foi um homem e um general honrado e por isso não devia ter sido detido. Ele protegeu de facto imensos muçulmanos durante a guerra. Acho que foi um patriota honesto que serviu o povo. Venho da mesma parte da ex-Jugoslávia que ele e considero-me um patriota tal como ele foi. Smatram da za sebe da sam patriota i on je bio patriota. Um patriota do povo sérvio, uma afirmação difícil de digerir para muitas pessoas em Belgrado. Ao longo do século XX, a Sérvia esteve ao lado dos aliados, foi vítima e não autora das atrocidades cometidas durante as duas guerras mundiais. Para Predrago Markovic, historiador, a detenção de Mladic foi o caminho certo a escolher para fechar um dos capítulos mais negros da história da Sérvia. Mladic é uma das maiores vergonhas da nossa história. Ele tinha uma boina de oficial sérvio da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra, o exército sérvio não matou um só prisioneiro. Um fato único e estranho. Assim, ele desonrou este uniforme. Na nossa tradição de guerras, de libertação, fomos vítimas de genocídio, do Holocausto. Of the genocide, of the Holocaust, and he absolutely Ele representa uma grande mancha na nossa história. Atualmente, Srebrenica é um dos nomes mais hediondos em todo o mundo. Srebrenica is one of the most hideous terms in the world.
Estes edifícios em Belgrado foram destruídos durante os ataques aéreos da NATO em 1999, alegadamente para pôr termo à escalada do conflito no Kosovo. Sanções, bombardeamentos, isolamento político e económico. O preço a pagar pela política nacionalista sérvia sob o regime de Slobodan Milosevic, levado ao Tribunal Internacional de Haia em 2001. O mesmo tribunal que tem em mãos o destino de dois dos chamados protegidos de Milosevic, Radovan Karadzic e agora Mladic. Haia não escapa às críticas, principalmente na região dos Balcãs. Dragan Todorovic é o número 2 do Partido Radical Sérvio, uma formação política que contesta a detenção de Mladic ao mesmo tempo que se assume anti-União Europeia e anti-Haia. O líder do partido está há 9 anos à espera de ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia. Vojislav Šešelj é um símbolo da resistência à globalização e da destruição da Sérvia, porque está há 9 anos em Haia. É inocente e durante estes 9 anos conseguiu provar e mostrar que este tribunal não é mais do que uma ferramenta política. Basta analisar as estatísticas. 80% dos acusados são sérvios, 15% croatas e menos de 5% são muçulmanos, albaneses ou macedónios. Hrvati, 5% su muslimani, šiptari e ima valjda 2 makedonca. No total, os sérvios foram condenados a 1000 anos de prisão. O próprio tribunal está numa situação comprometedora. Este monstro burocrático tem o orçamento de um Estado modesto da região. Com o dinheiro que Haia desperdiçou, podia ter-se construído uma casa para cada vítima na Bósnia. Literalmente. Se não acredita, faça as contas. Desperdiçou-se muito dinheiro sem qualquer resultado. E não se alcançou a catarse. Não se conseguiu alcançar uma mudança de consciências. Um dos objetivos era reformar o clima político e as recordações das pessoas da região. Mas foi infrutífero. Estes sérvios bósnios vivem num campo de refugiados desde 1996. Drago Dragic diz que perdeu tudo quando abandonou a cidade de Bosanski Petrovac, que integra agora a Federação Croata Muçulmana. Diz que as coisas jamais voltarão a ser como eram antes da guerra e que a detenção de Mladic não vai promover a reconciliação. A Segunda Guerra Mundial foi muito violenta e feroz. Lembro-me disso. Terminou em 1945. Em 1946 éramos uma nação, um povo. Quando me alistei no exército, em 1952, todos respirávamos o mesmo espírito. Mas há 20 anos começou tudo de novo. No ano passado voltei ao lugar onde vivia, na Bósnia. Mas o ódio continua a ser tanto que não se pode fazer o que quer que seja. Ninguém sabe ao certo quanto tempo vai levar a reconciliação nos Balcãs, reféns de um ódio gerado por uma guerra com mais de 100 mil mortos e muitas vidas destroçadas.